aí galera, aqui é Ken Miller do canal KM de Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos pro Record of Ragnarok, segunda temporada, que por sinal tá muito legal, eu tô gostando bastante de narrar aqui. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de trazer a narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Se eu falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos para o que interessa. No caso, vocês sabem muito bem que no episódio anterior a gente viu um pouco aí da rivalidade entre os deuses e a humanidade. Não é algo que não aconteça no céu também. Isso também acontece, onde até mesmo a gente viu que o Buda, ele não tá muito a favor dos deuses e até mesmo pegou briga, e os humanos se juntaram ao Buda para poder começar uma luta. Só não começou por muita sorte porque o Zeus chegou lá e impediu, mas quase que tinha uma rebelião ali, uma luta, ia ser bem tensa. Mas o fato é também que a gente acabou vendo que o Raiden e o próprio Shiva estão numa batalha intensa, e vimos que sim, a Trude é muito responsável por fazer os músculos do Raiden ficar no controle. E é aí que voltamos mais uma vez para a arena. Dessa vez quem voltava para lá era Zeus, que se encontrava com Hermes e Ares, e dizia: "Estou de volta. O que eu perdi?" E ali Hermes olha para ele e diz: "Uma coisa leva a outra." E bem, onde ali estava o Ares bastante chocado, e quando o Zeus olhava para aquilo, não acreditava o que via. E simplesmente estava lá, o Shiva com um dos seus braços destruído, onde Hermes fala: "É exatamente o que você está vendo." E naquele momento se é narrado: "Santo Deus, o mais forte Deus da destruição dos céus, foi quebrado pelo Raiden Tamemon da própria humanidade." Onde ali deuses e humanos falavam: "Você está brincando? O Shiva só." E se era narrado novamente: "O mais forte Deus da destruição dos céus foi arrebentado pelo próprio Raiden Tamemon da humanidade." E ali os humanos pensavam: "Santo, que horrível." E Raiden, segurando seu punho, olhava para Shiva e dizia: "Hã? Bem legal." Onde ali o Zeus pergunta: "Como está indo?" "Hermes, o que aconteceu?" E Hermes diz: "Nada demais. Ele só pegou o braço dele e os magou." E naquele momento o Zeus fica completamente assustado, onde se é dito o impacto de um humano esmagar o braço de um deus. E aí que se volta alguns minutos atrás. E ali vemos o Raiden que dizia: "Não desista de mim." E Shiva diz: "Hã? Não fode comigo, mano." E aí rapidamente o Raiden vai até ele com uma velocidade insana, e logo em seguida concentra sua força muscular e ali se prepara para um grande golpe, onde mesmo diz: "Eu mesmo não sei o que acontecerá se eu usar isto no máximo." E vai para cima dele dando um grande soco no braço do Shiva. O soco era tão intenso que simplesmente Shiva era jogado para trás, e ali rapidamente Raiden vai para cima dele e começa a socá-lo várias e várias vezes. Onde naquela hora Raiden ainda continua a correr e dá uma grande pancada no rosto dele, jogando ele para trás. Era um grande empurrão, onde o Shiva girava no ar, dava um 360 e caía de cara no chão. E naquela hora o narrador diz: Eu não está nem perto. Raiden, aceleração total, superou completamente o deus hindu da destruição." E ali os deuses e humanos diziam: "Não pode ser. Shiva contra o mero humano. Manda ver, Raiden! Raiden-sama, você é o melhor! Eu estou completamente tocado pela sua paixão." O próprio quarto Yokozuna dizia isso e continuava: "De ver o Raiden livre de todas as restrições com meus próprios olhos." E o quinto Yokozuna dizia: "Concordo, a força do Raiden reside em sua ausência de forma. Para ele, o anel é algo bem apertado." E o quarto Yokozuna dizia: "Está certo, Raiden, acabe com ele." Onyagan falava: Isto foi demais, então ele não era só um lutão tarado." E ali no Hilde diz: "Naturalmente." Onyagan começava a dizer: "Nós podemos realmente passá-los e finalmente pôr a humanidade na liderança." E é nessa hora que o Shiva começa a se levantar, cuspindo, e o Raiden esperava. Onde ali ele ficava cambaleando, e o Hermes falava lá em cima: "Nada bom. Ele ainda está sentindo a pancada. Parece que foi mais forte do que o esperado." Vale notar, pessoal, existe um erro nessa imagem, pois o Zeus está ali e ele não estava quando aconteceu isso, pois o braço de Shiva ainda está inteiro. E aí o Raiden diz:
Sinto muito, mas pega a cabeça do Shiva e com grande força diz: vamos acabar com isto logo. E ali dá uma grande cabeçada no Shiva, onde naquele momento todo mundo fica chocado. E depois daquilo Raiden diz: droga, você fez isto? E Shiva diz: ei, funcionou. Onde ali se é narrado: ei, eu pensei que a cabeçada do Raiden seria o fim, mas Shiva estava lá para devolver com sua própria cabeçada. E de repente o Shiva com os outros braços dá um grande golpe no estômago do Raiden, uma pancada intensa, onde ele dizia: boa tentativa. E rapidamente com os outros braços dava um grande golpe no rosto do Raiden, fazendo ele cambalear, porém o Raiden não cai. E nesse momento o narrador diz: Shiva solta um intenso combo. E ali Raiden olha para ele e Shiva fala: quando se trata de cabeçadas, não posso perder. Acho que a bola está na minha quadra agora. E aí que ele diz: vamos lá, e começa a se preparar para o grande combate. Enquanto Raiden começa a receber vários golpes consecutivos e apenas se defende. E ali Shiva gritava: vamos, 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 vamos. E no lado dos humanos, alguns diziam: estes golpezinhos rápidos não farão nada com Raiden. E o quarto Yokozuna disse: parece com golpezinhos para você. E o outro diz: não, a pressão de cada um desses golpes está mais para uma força de um canhão. E ali vemos que sim, o Shiva estava dando muita pressão para o Raiden. Porém o Raiden não para por aí e tenta dar um golpe nele. Mas quando o golpe acerta, o Shiva apenas sorri e continua a espancar o Raiden. Onde se era narrado: é um ataque total de somente um lado. Shiva tenta quebrar a guarda do Raiden com uma rajada de golpes. E ali o quarto Yokozuna dizia: Raiden! O quinto também falava: mantenha-se firme, Raiden! Porém era fácil falar, enquanto Shiva dava vários e vários golpes, eram muitos braços para poder justamente se defender. E ali o Raiden vai tentando ficar de pé, e de repente quando ele se ajoelha consegue pegar um dos braços. E é nessa hora que Shiva, olhando para o Raiden, diz: homenzinho, você está realmente me irritando. E de repente começa a espremer o braço do Shiva, e com grande força aquilo assusta o Shiva. E o Shiva diz: cai fora! Porém o Raiden fala: isso não vai acontecer. E coloca uma enorme pressão nos seus músculos, onde eles aumentam de tamanho de uma forma descomunal. E ali espreme o braço do Shiva, fazendo uma força tão grande que ele entra em desespero. Todos os deuses ficam chocados. E ali ele começava a gritar, e onde chutava o Raiden de perto dele. Mas o resultado era brutal. Simplesmente o Shiva já estava com seu braço destruído. E ali Raiden diz: isso foi meio bruto de sua parte. Isso poderia ter saído limpo, por tudo que sei. E Ares, olhando aquilo, dizia: impossível. Onde se era narrado: santo Deus, o mais forte Deus da destruição dos céus, foi arrebentado pelo próprio Raiden Tamemou da humanidade. Novamente chegamos ao exato momento. E ali, vendo de outras perspectivas, Agor falava: então esses é o poder dos músculos mais fortes da humanidade? E Brühilde dizia: claro, sozinho aqueles músculos não seriam capazes de tamanho poder. Agora, com o poder do seu volume, aqueles músculos violentos que originalmente eram incontroláveis, agora estão sob total controle. Quer dizer, por focar sua força em seus braços, Raiden foi capaz de esmagar o braço de Shiva com suas mãos nuas. E naquele momento o Raiden olha para o seu braço e diz: que legal. E Gon fala: seus músculos estão de volta ao normal, falando sobre controle. E ali Brühilde diz: daqui em diante, ninguém, nem mesmo Raiden, viu algo assim. Esta será uma batalha para ele saber sua própria força. A terceira mais velha Valkyria Trude. O poder que recai em suas mãos é a terceira mais velha das Valkyrias, Trude, a mais forte. E ali vemos que literalmente a Trude era capaz de aumentar a força de qualquer humano que ela se juntasse. E ali os humanos diziam: demais! Caralho, como esperado do Raiden! O inigualável Rikishi! Yeah! Você é uma super estrela! Onde os deuses do outro lado diziam: não pode ser! Até mesmo Shiva, se perdermos aqui, não serão 3 seguidas! Estamos implorando! Você precisa passar por isso de qualquer jeito! Isso era dito enquanto a maioria dos deuses estava tremendo de medo, com a premonição de algo que nunca ousaria ver antes. Os deuses hindus que conheciam Shiva tiveram cada um uma reação diferente. E um deles diziam:
Não tem como o Shiva perder para aquele jovenzinho. O outro falava, nem a pau, porque estes punhos são o espírito dos nossos 1116 de nós. E outro dizia, Shiva, bata nele até enterrá-lo. E mais deuses hindus diziam, de todos nós, você está no topo, você é o cara. E ali vemos os pensamentos de Shiva, que dizia, mesmo de costas para eles, eu posso dizer, assim como sempre foi, cada um deles tem seus olhos postos em mim. E será dito, Shiva nunca traiu as expectativas de seus companheiros, nenhuma vez sequer. E naquele momento, Shiva começava a sorrir e falava, cara, acho que não tem jeito mesmo. Estava tranquilo, mesmo tendo perdido um braço. E ao escutar os seus amigos dizendo, derrota o Shiva! Shiva, pegue-o! Vemos que Shiva levanta um dos seus braços. E todos ali em euforia gritavam, Shiva! E Shiva diz, nas minhas costas carrego a esperança de muitos, cachorro imundo. Se prepara e diz, importa-se de eu destruí-lo? E ali começa a puxar todo o seu poder e preparar-se para um grande golpe no Raiden. Onde diz, tome isso! E no momento do golpe, o Raiden simplesmente se esquiva. E ali o Ares, observando tudo, diz, por quê? Porque ele não acerta mesmo sendo tão grande. E um dos deuses diz, com o braço quebrado, seu equilíbrio ruiu. E Ares volta a falar, mas ainda assim. E vemos ali que mais e mais o Shiva tentava alcançar o Raiden. E ali o Raiden pensava, está cheio de aberturas. E novamente o Raiden dava um soco no Shiva. Porém, no momento que Shiva leva aquele soco, se prepara, pega seu equilíbrio de volta e vai com tudo contra o Raiden. E dá um grande soco nos seus braços. Mesmo que o Raiden se defendesse, o impacto era insano. E ali será dito pelo narrador, o soco do Shiva fez o Raiden voar, mesmo enquanto defendia. E Raiden pensava, seu punho ficou mais pesado. E ali, os demais deuses diziam, muito bom, viu isto? Seu punho está mais pesado, né? Os punhos do Shiva carregam o espírito de 1116 deuses indianos. E aí que Raiden começa mais uma vez a atacar o Shiva sem parar. Porém, mesmo no meio daquilo, eram muitos braços e ali sempre fazia com que ele tivesse uma abertura para atacar o Raiden. Onde depois do soco, ele aproveita aquela parada para dar uma cabeçada no Raiden. E depois de receber aquela cabeçada, o Raiden compra a briga e ali mais uma vez dá uma cabeçada no Shiva. E naquele momento, os dois começavam a entrar em uma luta de cabeçadas sem fim, onde seguravam um ou outro suas cabeças e começavam a se chocar com grande força. E começavam a dizer, tome isto, isso, isso, cada vez mais batendo um no outro. Era uma competição de quem aguentava mais uma cabeçada, onde gritavam, toma isto! Enquanto aquilo continuava, o Shiva apenas sorria, enquanto Raiden ficava preocupado, onde ali Shiva pensava, eu senti este calor pela primeira vez em milhares de anos atrás. Ele me lembra daqueles dias, onde Shiva tocava punhos com alguém. E aí que se voltava para o momento atual. E ali, o Shiva dizia, Rudra, onde se era voltado para o passado, e se era dito, muito tempo atrás, o reino dos deuses indianos era cheio de milhares de deuses. Para se tornar o deus mais forte, eles se concentraram na rivalidade do poder, que causou o caos, onde existia a tribo do deus Asura, deus Agni, deus Varna e deus Indra. E ainda se contado, ainda não havia um grupo que fizesse a Índia, e mais deuses são apresentados, deus Brahma e deus Vishnu. E se era contado, não havia ninguém naquele campo dos deuses indianos. Havia um bar que era quase desconhecido, onde ali estava o deus da destruição, deitado, relaxando. E ele dizia, Rudra, onde Rudra estava socando várias e várias vezes uma rocha, onde começava a fazer um grande buraco nela. E ali, o Shiva dizia, não fique entediado de treinar dia após dia. Onde depois daquilo, o Rudra olha para ele e diz, sim, um pouco, mas eu quero ser mais forte. Onde olha para o Shiva e se é dito, Deus das tempestades, Rudra.
E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E meu irmão, achei muito legal essa parte, porque a gente pode ver também um pouco sobre o Raiden e como tá relacionado ali, no caso, a Valkyria com ele. A gente viu que o Raiden literalmente tá muito forte, porque a Valkyria ela meio que dá um buff. Ela é um tipo de Valkyria que dá força, aumenta poder daquele que ela tá junto. E no caso, como o próprio Raiden não conseguiu usar todo o seu poder porque ele era fraco, ela deixando mais ele forte, ele consegue usar todo o seu poder e ainda assim os seus músculos ficam mais fortes por causa dela. Então, parando para pensar, existem Valkyrias que dão buff de força, que aumenta as habilidades do próprio usuário dela. Então, parando para pensar, se a gente voltar lá para aquela análise que eu fiz de Thor versus o próprio Yujiro, podemos ter sim uma Valkyria que colocando ali deixa ele muito mais forte e seria muito mais fácil para vencer o Thor. Eu já estava prevendo isso e apesar de não ter, eu ter dito que poderia sim o Yujiro ter ali muito mais força do que ele tem, isso foi provado agora nessa luta. Você fala também que isso me lembrou muito o próprio Piccolo, né? Piccolo tem uma parada dessa assim, que ele fica poderoso e ali seus músculos crescem e ele muda de forma, ele se transforma, porque o músculo tá ficando mais poderoso ainda. E mesma coisa o Raiden. O Raiden lembra muito tudo que tem em Baki, né? Todas as paradas que rola com relação à musculatura. Eu acho bem legal isso, falar e dar um conceito sobre a musculatura e como ela é poderosa. Mas enfim, agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam de toda essa parada. O que vocês estão achando de Record of Ragnarok? Vocês estão curtindo? Quero ter suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!